bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas. Estou tentando gravar esse vídeo, que é o primeiro vídeo de 2024. Hoje é quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Nosso um ano que começa e parece que 2023 foi um estalo. Eu estou acreditando que 2024 será da mesma forma e que a gente precisa aproveitar cada minuto, se assim a gente desejar, né, fazer desse ano um ano diferente, um ano bastante produtivo. Conforme você viu no título desse vídeo, nós vamos falar sobre uma retrospectiva de 2023, mas de uma forma diferente. O olhar de um professor universitário para aquilo que aconteceu na sala de aula e, assim, a gente tentar passar para você perfis que foram perfis vitoriosos no sentido de ter realmente um aprendizado, né? Aqueles estudantes que tiveram um aprendizado notório, que a gente entende ali que o cara não passou por perrengue, ele conseguiu resolver as coisas da melhor forma. E eu tentei definir o que é que eu percebi, qual foi a minha visão, em 6 parâmetros, para que você entenda para onde que está indo essa minha análise. Mas, antes de começar o vídeo, eu queria te pedir aquele like da confiança de que, poxa, o professor vai entregar aquilo que ele prometeu na thumbnail, naquilo que ele prometeu no título. A tua companhia até o final desse vídeo, então se de repente o vídeo ficou muito longo, coloca na velocidade aí 1.5, vai mais rápido, e no trecho que você, nossa, isso aqui eu não entendi. Aí você coloca mais devagar, e assim você fica até o final. E mais, comente aquilo que você achou, se de repente, eu também notei isso na sala de aula, o fulano de tal foi dessa forma e tal, poxa, eu também fiz isso e também tive bom resultado e por aí vai. Comenta, porque isso aí, a gente vai até falar sobre isso, a participação ativa, isso aí vai te motivar a realmente buscar a sua melhora, se assim você desejar. Olha, não vou passar receita de bolo, nem nada de milagroso, mas o que eu vou colocar aqui é a visão de um professor que já atua no ensino universitário há mais de 20 anos. Então, de repente, vai te ajudar efetivamente, tá? E compartilha com seus colegas, de repente tirando até sarro daqueles que foram mais CDF, aqueles que realmente você dizia, pô, o cara parece que não vive, só estuda e tal. De repente vai ser legal para você interagir mais com seus colegas, mas sem te estressar, porque eu sei que você está no período de férias, eu também, então estamos no relax total. Eu já vou pedir também desculpa por qualquer barulho inconveniente, eu estou de férias com a minha família, então vai ter barulho aqui, vai ter barulho no mato, estou no meio do mato, então vai ter barulho também, mas se concentra na mensagem, que você vai tirar um bom resultado daqui. Beleza? Falado sobre isso, eu vou colocar para você 2 aspectos diferentes que vão te ajudar também a entender de que perfil eu estou falando. No ano de 2023, eu lecionei para turmas do matutino e para turmas do noturno. E tem uma diferença brutal. Não é na qualidade do estudante, mas no cansaço mental que esses estudantes têm para poder absorver aquilo que eles têm que absorver ou aquilo que eles têm que desenvolver. Observe, no matutino os alunos chegam, entre aspas, na maioria das vezes, descansados e trabalham após a aula. No caso do noturno, os alunos trabalharam durante o dia e chegam cansados para a aula. Então, veja que tem aí coisas que são bastante diferentes. E aqui eu vou me concentrar na turma do noturno, ok? Porque me parece ser mais válido e mais. Me parece ser aquilo que acontece com a maioria de vocês. Então, vou colocar dessa forma, quando eu digo vocês, estudantes universitários, obviamente. Então eu vou colocar dessa forma, vou trabalhar sobre a realidade da turma do noturno, ok? Segundo ponto. Na universidade na qual eu leciono, nós trabalhamos com o ensino dinâmico, ou seja, todos os estudantes têm ali um momento pré-aula, que nós vamos chamar conectar, tem um momento que é presencial com o professor, que é o desenvolver, e tem um momento pós-aula, que é o que a gente vai chamar de praticar. No conectar, esse estudante ele é conectado através de alguns elementos que o professor disponibiliza para ele, vídeos, artigos, capítulo de livro, exercícios e tal, para que ele entenda aquilo que vai ser aprofundado durante o momento presencial. No momento presencial, o professor ele não gasta muito o latim dele apresentando conteúdo. Ele vai aprofundar aquilo que ele deixou o estudante, buscando a sua autonomia, viu no conectar. E depois da aula tem o praticar, onde tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo do momento presencial, ele é praticado para que o estudante realmente se apodere daquilo que foi tratado. E aqui é importante também fazer uma ressalva. Nesse momento presencial, conforme eu já dei uma dica, não existe a postura do professor conteudista. Eu sou, de origem, um professor conteudista. Eu enchia várias lousas e tal. Hoje não mais.
Hoje, esse momento ele é precioso para discussões de aprofundamento. Então, coloca isso na mente, né? E vamos partir aqui para os 6 aspectos que eu coloquei, não sendo neurocientista, não sendo pedagogo, não sendo psicopedagogo, mas coloquei aqui porque foi observação. Foi fruto daquilo que eu observei junto aos meus estudantes. E, de repente, vai bater muito próximo com aquilo que você também enxergou na sala de aula, ou com aquilo que você próprio viveu. Vamos lá? Primeiro ponto, primeiro aspecto, são 6, tá? A importância do foco e atenção. É óbvio, mas no cansaço parece que a gente esquece. O que é que eu observei? Aqueles estudantes que se mantinham mais atentos, apesar daquelas aulas chatas, eles entendiam que naquele momento a atenção e o foco naquilo que estava sendo tratado enriquecia aquilo que eles estavam fazendo nos momentos que eu não estava presente. Entende? Tem a ver com outros aspectos que eu vou colocar aqui. Então, esses estudantes, eles conseguiam ter a atenção nos 3 momentos diferentes, lembre, conectar, desenvolver e praticar. Essa é uma nomenclatura que eu uso na universidade, ok? Na sua universidade deve ser totalmente diferente. E nós estamos falando aqui de um curso presencial também, ok? Mas, independente disso, você deve ter já na cabeça que na sua universidade acontece algo parecido. Eu só estou dando o nome próprio da universidade na qual eu leciono, ok? O que é que acontece? Ele tem a atenção nos 3 momentos e o foco no aprendizado. Olha, eu tenho que aprender isso aqui porque lá no início do semestre o professor já colocou para mim aquilo que ele vai avaliar ao longo do semestre. E saiba, eu, no meu caso, avalio aquilo que é indispensável para a formação e aquilo que está estreitamente ligado com o componente curricular que eu estou lecionando e, obviamente, com aqueles que são adjacentes. Então, foco e atenção foi uma característica daqueles alunos que não tiveram perrengue ao longo do semestre inteiro. Segundo aspecto, organização e planejamento. Eu notava que esses estudantes conseguiam organizar o seu tempo e planejar o seu estudo. Cada coisa ao seu tempo. O que é que eles faziam? Normalmente, criavam as dúvidas no momento conectar, tiravam as dúvidas no momento desenvolver, e aplicavam, depois de retirar as dúvidas, no momento praticar. E assim eles fechavam um ciclo. E esse ciclo, para mim, ele foi de sucesso pleno, porque os estudantes que comentavam comigo que faziam isso, eles não usavam o nome organização e planejamento. Quem está dando esse nome sou eu, conforme a minha observação. Eu notava que esses caras iam muito bem. Quando eu digo esses caras, essas caras também, tá bom? Aspecto 3, participação ativa. Nossa, isso aí é demais. Eu sempre comento na sala de aula que a mensalidade do curso, e eu trabalho numa universidade privada, a mensalidade do curso não aumenta ou diminui baseado no número de perguntas que o aluno faz durante as aulas. Ok? Se você perguntar mais, você vai aprender mais, com certeza absoluta. Não existe a proporcionalidade invertida. Quanto mais você dialoga, mais você aprende. Por quê? Porque você discute e vai partindo para discussão em alto nível. Quando eu falo perguntar, eu estou incluindo aí também fazer observações. Então, por exemplo, tal ponto do conteúdo lá que eu estou estudando sozinho e tal, eu não consegui entender. Dá para você dar uma clareada aqui para mim? De repente, ou, olha, você explicou de tal forma, eu li no livro de outra forma, quem está certo ou os dois estão certos? Esse tipo de diálogo. Essa é uma participação ativa. Então, falando em participação ativa, deixa eu só lembrar você, já deixou o seu like aí, já se inscreveu no canal? Participação ativa, isso é muito importante. Você tira muito resultado bom quando você está participando ativamente de tudo que está acontecendo na sua vida. Vamos lá? Então eu falei sobre 3 aspectos. Deixa eu olhar aqui na minha cola, que tem mais 3 aqui para a gente falar. O 4º aspecto, estratégias de estudo eficientes. De repente você não tem estratégia nenhuma, e isso pode ser uma estratégia, porém, fica muito no improviso. Eu sugiro para você de que você observe, por exemplo, qual é a forma que você aprende mais. É da forma visual? Você tem que ver um texto, você tem que ler. Ou é da forma auditiva? Por exemplo, imagina que você tem um software que lê PDFs para você, artigos em PDF. Se você não lê o texto do PDF, ficar ouvindo, você consegue ter uma boa compreensão? Se isso acontece de repente, você tem uma característica auditiva para a aprendizagem. Agora, se não, nossa, eu tenho que ler e tenho que escrever. Então, você já tem outras características para buscar um aprendizado de alta performance. É interessante que nas férias, de repente, você identifique qual é a minha forma de aprender. Isso aí vai fazer com que você dê saltos quânticos na retomada do seu ano letivo agora em 2024. Beleza? Então,
Estratégias de estudo. Tá? Qual é a sua estratégia? Você anota, você grava, você discute com você mesmo, você faz perguntas, você faz fichamento de livros. Qual é a sua estratégia? Isso é muito importante você determinar, ok? O que eu notei, aliás, desses estudantes que tiveram muito sucesso, é que eles tinham estratégias muito bem definidas e eles compartilhavam comigo, Luiz, eu estou fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa tal coisa, por que eu não estou explicitando aqui para você? Porque pode ser que para você não funcione de forma nenhuma, inclusive vai servir só para você ficar zoando aquele que usa essa estratégia. Quinto aspecto, uso da internet como ferramenta de apoio. Hoje, a internet é uma fonte quase inesgotável de informação. Agora, também tem muito lixo. Então, você tem que definir, por exemplo, sites em que você se sente seguro com as informações. E não só isso. O YouTube, essa plataforma que nós estamos aqui, ela é uma biblioteca, ou melhor, uma videoteca, que você pode usar para aprender um monte de coisas. Agora, o que você não pode fazer é começar a divagar dentro dessa plataforma, porque aqui tem vídeo de A a Z. Então você começa estudando sobre, por exemplo, sistemas de controle, vai lá no meu canal, tá aí no meu canal, já vai na playlist de sistema de controle e tal, aí daqui a pouco aparece lá no feed uma venda de um controlador. Aí você vai para aquele site, aí vai ver aquele controlador. Lá já tem outro link para outro vídeo de alguém que... Aí você se perde totalmente. Então, você tem que juntar com aquela parte de organização e planejamento e utilizar a internet de forma ativa. Além disso, a questão dos repositórios de projeto. Nós trabalhamos muito com projetos ao longo desse semestre, desse ano de 2023. E eu vou falar sobre isso no sexto aspecto, tá? Por exemplo, trabalhar de forma integrada com os seus grupos de estudo. Você consegue fazer isso porque existem inúmeros sites para você fazer isso, inúmeros aplicativos, todos eles usando a internet. Então, se você tem acesso à internet, isso facilita demais. E se você não tem, de repente você vai para a sua instituição de ensino, passa mais tempo lá para usar a internet que eles oferecem lá. Mas eu acho que a internet é um excelente instrumento. Aliás, eu estou chegando até você via internet. Então eu tenho que dizer que, apesar dos pesares, ou seja, de encontrarmos muita coisa muito ruim na internet, eu acredito que você já tem sabedoria o suficiente, maturidade o suficiente para discernir entre aquilo que presta e aquilo que não presta. E quando eu estou falando da internet, eu estou falando daquilo que presta. Beleza? Então, uso da internet como ferramenta. Fantástico. Sexto aspecto, e deixa eu ver se é o último mesmo, é o último. Motivação e liderança. E eu falei no aspecto da internet que nós trabalhamos com projetos. Eu não sei se o seu curso ele trabalha com projetos. Muita gente acha que projeto está ligado muito à área de exatas, tecnológicas, e não, isso não é verdade. Você pode ter projetos com outra roupagem, né, estudo de caso e tal, e que no final é um projeto, porque se você pegar o estudo de caso e dividir em etapas esse estudo de caso, de repente a última etapa vai ser o quê? Tá, e o que é que eu faço nessa situação? Isso aí é um projeto, eu encaro isso como um projeto. Nos meus componentes curriculares, disciplinas, matérias, né? Instrumentação eletrônica e sistema de controle, que foram as últimas agora do segundo semestre de 2023, nós trabalhamos com projetos integradores. Eu e o professor Cláudio, que atendia turmas em outras cidades, nós trabalhamos com projetos integradores que ligavam um componente curricular com o outro componente curricular. E para trabalhar em projeto, o docente ele tem que organizar, né, ele tem que dar um suporte. E um dos aspectos lá é você dividir as turmas em grupos de projeto. E cada grupo desse, em média 5 pessoas por grupo de projeto, nós tínhamos um líder. E foi muito interessante isso aí, foi bastante interessante. Esses líderes mantinham contato direto conosco, com nós professores, e trocavam ideias direto. E eu notava que aqueles que exerciam melhor a liderança, eles eram os caras ou as caras que se davam melhor nas notas. Porque o nosso processo avaliativo ele tem várias subdivisões. Entrava o projeto como parte da nota, uma prova individual como parte da nota, atividades cotidianas como parte da nota, ou seja, é um emaranhado de avaliações, né? A prova é a mais temida sempre, né? Mas tinha um projeto, e o projeto tinha um peso bastante interessante. E eu notava que esses líderes, que realmente líderes de fato, esses líderes, eles tinham alta performance nas outras atividades.
E eu, conversando com vários deles, eu percebia que tinha uma ação nos melhores líderes, que eu acho que era justamente o que conduzia para essa performance elevada, que era ouvir os seus liderados. Ouvir tudo e filtrar aquilo que era melhor para o grupo. Um dos resultados diretos disso era, vamos fazer aqui a comparação com um time de um esporte qualquer. Ele pegava os seus liderados e escalava esses liderados numa função que eles melhor agiam, melhor funcionavam. Como se fosse um jogador de futebol e você escala no meio de campo. Por quê? Porque ele joga melhor no meio de campo. Então, esses líderes faziam isso. Agora, com base no quê? Numa coisa que eu acho que é bastante interessante, na motivação de aprender mais, na motivação de desenvolver outras competências que a parte conceitual, conteudista não traz. Por quê? Porque essa prática da liderança desenvolve em você outros aspectos muito diferentes. Por exemplo, a paciência. Como é que eu vou te ensinar a ter paciência? Para mim, sinceramente, na área de exatas e tecnológicas, não tem nenhuma disciplina, nenhum componente curricular para ensinar a ter paciência. Mas na prática, na liderança de um projeto, você tem que ter. E você tendo, você vai ter um campo observacional muito maior, que faz com que você pegue o melhor de todo mundo e coloque para você próprio. E começa o grupo não a trabalhar para você, mas o grupo trabalhando junto, isso reforça o aprendizado de todos os elementos, porém, principalmente do líder. Então, se de repente agora, no ano de 2024, você for convidado para assumir um papel de liderança, não fraqueje. Encara a liderança de peito aberto, de mente elevada, e se você for um bom líder, você vai ver que o resultado é fantástico. De repente, quem sabe, você deixa um comentário agora e depois de exercer o papel de líder, você volta aqui nesse vídeo. Ah, eu lembrei que o professor Luiz falou sobre liderança. Volta aqui nesse vídeo e faz o seu comentário e eu duvido que o resultado seja um resultado ruim, desde que você exerça a liderança da forma que tem que ser exercida. Ah, mas eu não sei. Peça ajuda ao seu professor. Professor, o que é que o senhor espera de um bom líder? E ele vai te dizer. Se ele souber trabalhar com projetos, ele vai te falar com muita tranquilidade. Beleza? Chegamos ao final desse vídeo, primeiro vídeo de 2024. Eu espero que, primeiro, ele tenha sido justo e honesto, tenha combinado com o título thumbnail, porque eu não gosto aqui de clickbait, tá? Clickbait, sei lá. Esse negócio de vender uma coisa pelo título e entregar outra. Não, eu gosto de vender uma coisa pelo título e entregar exatamente ou superar suas expectativas com aquilo que está no vídeo. Um vídeo bastante longo, mas como eu falei no início, bota em 1.5 e você vai assistir esse vídeo aí na tranquilidade das suas férias. Um forte abraço, saiba que aqui tem um torcedor pelo seu sucesso, nós vamos continuar juntos durante o ano de 2024, se assim o Pai permitir, e saiba, conforme eu falei lá na retrospectiva de 2023, vai lá e veja isso, a ideia é dar mais atenção para esse canal aqui. Tomara que Deus me permita fazer isso. Um forte abraço, até o